Olá, irmãos, olá. Bom dia, ainda não é o bom dia, mas é bom dia. É bom dia, mas não é bom dia. Então pedíamos a todos. Agora sim, agora é o bom dia para a televisão e para os irmãos aqui. Bom dia a todos. Bem-vindos. Agora pedíamos silêncio, por favor. Quem está em pé, em silêncio, se vá sentar. Eu sei que é bom nós nos revermos, na verdade, foi a semana sem nos vermos, é normal, mas agora vamos ter o nosso culto ao nosso Deus. E na minha leitura diária que eu faço, estou lendo sempre a Bíblia de trás para a frente, de trás para a frente e depois de trás para a frente sempre. E agora estou no Êxodo e estava esta manhã ali quando o povo, Moisés, subiu ao monte. E Deus falou com Moisés. E Deus disse que o povo não se aproxime do monte. E aquilo me pensou, irmãos, é verdade que o nosso Deus é um Deus, é Emmanuel, Deus conosco, certo? Deus próximo de todos nós. Mas precisamos ter toda a reverência. E que o nosso coração nesta manhã esteja nisto mesmo. Estamos contentes, alegres, à vontade com o nosso Deus, está na sua presença. Mas acima de tudo com todo o nosso amor e reverência. Até agora convidava a todos, quem quiser comigo, abrir no Salmo 145 e queria ler os 3 primeiros versículos e desde já também um bom dia para quem está a assistir connosco online, um bom dia da nossa parte e que possamos estar todos no mesmo espírito para adorar o Senhor também. E quem tem online é que de maneira nenhuma, com motivos de força maior, não pode estar hoje no culto, por isso é alguma coisa já assistir online e estar no mesmo espírito. Então que Deus abençoe também aí em casa. Então o Salmo 145 diz, David, louvores de David. David escreveu muitos salmos e muitos salmos de louvor também e de outros temas, de lamentação, de confissão. E deste é de louvor e diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. É verdade que David está perante o Rei do Universo, o Deus Criador, o Deus grande. Mas é interessante que ele fala, o Deus do Universo diz, ele é o meu Rei. Significa que David tinha um compromisso com o seu Senhor. Ele é o meu Rei. Irmãos, para nós adorarmos o nosso Deus, temos de ter todos nós um relacionamento com Ele, de proximidade, de comunhão. É verdade, somos muitos aqui e Deus conhece os corações de todos nós aqui, mas que possamos estar como David. Não é o rei que ele está lá e eu estou aqui um pouco distante, eu estou um pouco distante dele, não. Ele é o meu rei, ele é o meu Deus, em que eu posso louvar e adorar. Que este seja, que haja intimidade do nosso coração nesta manhã e dizer: o Rei é o meu Rei, como David diz. Ele também disse: todos os dias te bendirei. Irmãos, sabemos que a adoração não é só o domingo, mal de nós. Aqui é o domingo como igreja, quando estamos juntos, mas o louvor ao Senhor deve ser todos os dias, em casa, no trabalho. O nosso coração deve estar sempre, bem dizer o Senhor, porque Ele é o nosso grande Deus. E o salmista David termina, este versículo 3 diz: grande é o Senhor. Grande. A sua grandeza é insondável. Irmãos, o nosso Deus é grande, grande. Quando eu penso na grandeza de Deus, não consigo chegar lá à grandeza, porque eu penso que Ele é deste tamanho e Ele é muito mais e muito mais. Ele é insondável.
insondável o nosso grande Deus. Mas podemos conhecê-lo, conhecendo pouco a pouco, vamos conhecendo este Deus. E que nesta manhã nós estamos perante a grandeza do Senhor. Grande é o Senhor, mas Ele está aqui no nosso meio. Que haja em nós humildade diante do Senhor nesta manhã. Que haja em nós amor ao Senhor. E o amor ao Senhor significa longe do pecado. Amor ao Senhor significa que Ele é o Rei da minha vida, o Senhor, o primeiro lugar. E irmãos, é isto que nos faz diferença no louvor ao Senhor. Se não houver isto, a gente sai ao lado, passa ao lado do louvor nesta manhã do Senhor. Por isso, irmãos, vamos todos louvar ao Senhor, amém? Deus conhece o coração de cada um. Eu vou dar um minutozinho, tá bom? Cada um de nós em silêncio, que faça uma oração, que se concordou com aquilo que eu tive a dizer, que a palavra de Deus diz, diga: Senhor, é isto que eu quero nesta manhã. Eu quero me encontrar contigo. Ajuda-me a deixar aquilo que está errado no meu coração. E ajuda-me a estar contigo, com tudo o que há em mim. Até um minuto e depois eu vou orar e de seguida vamos entrar no banquete de louvor ao Senhor, através da música. Até um minuto para cada um de nós diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, é com gratidão que estamos na Tua presença como igreja. Senhor, quão grande é o Teu nome, quão grande és Tu. És o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, mas queremos que Tu sejas o nosso Senhor, cada um de nós, Pai. Obrigado por este privilégio, ajuda-nos a amar-Te em cada dia, dizer em cada dia: Rei meu, Deus meu, reina no meu coração, Pai. É isso que queremos em cada um de nós. Ajuda a cada um de nós a estarmos nesta postura, nesta manhã e em cada dia do nosso viver, Senhor. Pai, queremos louvar-Te. Não há outro caminho de Te conhecer, depois de Te conhecermos, de experimentarmos quem Tu és, aquilo que Tu fizeste naquela cruz por nós, mandando o Teu Filho amado, Senhor. O que é que nós podemos fazer se não bendizer o Teu nome? Domingo após domingo, dia após dia, Senhor. E Pai, dá-nos um coração cheio de louvor nesta manhã, Pai. Ajuda-nos a estar perante Ti, com toda a nossa reverência diante de Ti, em santidade, Pai, porque sem a santidade ninguém verá o Teu nome, Pai. Como diz a Tua palavra, ninguém verá a face do Senhor. E queremos estar santificados diante de Ti, com os nossos pecados confessados, Senhor, com o nosso ego quebrantado diante de Ti, humilde, para que Tu sejas maior, que nós diminuamos e que Tu sejas grande em nós. E é isso que queremos nesta manhã, Pai. Abençoa este culto, seja um culto cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Os cânticos, a Tua palavra, tudo seja, abençoa. Não só aqui, também com as crianças que vão estar lá embaixo. Senhor, que o Teu nome seja glorificado e fala as nossas vidas, Pai. E se algum coração também não Te conhece nesta manhã, que Te possa conhecer, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Também a oferta, a coleta que vamos levantar daqui a pouco, ó Deus, seja fruto, um acto de adoração também a Ti, do nosso amor por Ti, Pai. É isto que pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe este culto. Agradecemos ao grupo e Ele vão nos dirigir no louvor ao Senhor e vamos louvá-lo com entusiasmo. Bom dia, igreja. Podem ficar de pé. Vamos continuar a cultuar o nosso Deus.
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vai reinar em mim, Senhor. No que eu pensar, no que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vai reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vai reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vai reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vai reinar em mim, Senhor. Querendo em nosso Deus, irmãos, nossa oração é que as palavras que cantamos não sejam só palavras que refletam aquilo que está mesmo no nosso coração. Porque nosso Deus, se nós reconhecemos ou não, Ele é Deus. E Ele é grande e Ele controla tudo, Ele está soberano sobre tudo. E nós temos o privilégio de levantar as nossas vozes em louvor, também as nossas vidas em louvor, né? É bom saber que nosso Deus é em cima de tudo. Quando as coisas à nossa volta não estão a correr como nós queremos, sempre podemos descansar em saber que Ele está em controle, que Ele nos ama, que Ele faz, como diz a sua palavra, que Ele faz tudo para o nosso bem e a sua glória. Então vamos cantar para este Deus. Com o esplendor do meu Rei, grande em majestade, que a terra se alegre, toda a terra se alegre. Ele habita na luz e as trevas dele se escondem. Estremece a sua voz, estremece a sua voz. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno Ele é.
Nosso Deus canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Ainda neste espírito, irmãos, no próximo cântico nós vamos levantar a nossa habitual oferta. Se temos visitas connosco, que ninguém se sinta obrigado a contribuir. É algo que nós fazemos em comunidade. De glória em glória te vejo. Quanto mais te conheço, quero saber mais de ti. Deus, qual vaso de oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. De ti, Deus, qual vaso de oleiro, quebranta-me, transforma-me, molda-me à tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu. Podemos nos sentar. Obrigado ao grupo pela forma como Deus os usou nesta manhã. Por favor, irmãos, por favor. As crianças ainda não eram para sair, está bem? Vamos já vamos. Está bom? É que assim a gente quer dizer mais umas palavrinhas e depois já... As crianças se habituam só ao dirigente, está bom? O dirigente vai dar a luz verde, está bom? É já para já, mas ainda não é... Isidro, está tudo bem, Isidro? Ele está bem. Então, bom dia a todos os irmãos que chegaram depois das 10 horas e sabemos que foi por motivos de força maior, claro, não é? Se não estavam mesmo aqui a horas para louvar e adorar. Bem-vindo a todos. Estamos louvando e adorando ao Senhor. Grande é o nosso Deus, certo? E é tão bom ouvirmos todos juntos. Estamos reconhecendo
a grandeza do nosso Deus, que Ele é grande e poderoso. Amém. Que Deus abençoe realmente e continue a abençoar este culto. Agora sim, as crianças, o Sempre Feliz Sénior já foram logo para baixo por causa dos ensaios. Agora o Sempre Feliz Júnior e a creche podem agora sim. Tá bom? Aí os jovens com propósito também. Os jovens com propósito também vão ter o seu momento. É agora. Isto é uma alegria, as nossas crianças, não é? Encheu uma casa. E encheu uma igreja. Agora vamos ter o momento de ouvir a palavra do Senhor. É verdade que a palavra de Deus já está nos cânticos, certo? Iniciamos o culto lendo. Por favor, irmãos, por favor. É aqui que é importante, irmãos, tá? Quando falamos, para estarmos atentos, porque depois o burburinho às vezes incomoda, tá bom, irmãos? Tanto que também na palavra de Deus devemos também estar atentos e não comentários. Às vezes há um comentário que tem que ser feito, tudo bem, mas depois não falar muito e estamos atentos na palavra, certo? Este é um momento de reverência perante a palavra. E como eu estava a dizer, a palavra de Deus está sempre. Como iniciamos o culto, os cânticos têm a sua palavra. E agora vamos ouvir mais uma vez a palavra. E é a palavra que é a nossa vida. É a palavra que nos ajuda, sustenta a nossa fé. E Deus fala muito pela palavra. E nós não vemos... Às vezes há irmãos que são de oração, e a oração é importante, mas só orar e não ler a palavra, podemos esquecer quem é o nosso Deus e criar o nosso Deus. Por isso, a palavra de Deus deve estar presente. Eu vou pedir ao Ricardo Cerdeira para vir aqui para orar e depois seguido o pastor Rigago vai dar a palavra, tá bom? Ok, Ricardo, obrigado. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque temos a vida, temos esta porta aberta e podemos estar aqui reunidos como igreja, como congregação. Somos muito gratos por isso, Senhor, e lembramos quantos irmãos nossos não têm esta possibilidade. Agora ajuda a nossa mente a acalmar-se, Senhor, a estar virada para Ti, Senhor, e que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, cada um aquilo que precisa de ouvir nesta manhã. Usa o Teu servo, Senhor, para não se desviar nem um centímetro daquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Amém. E que Tu possas falar a cada vida, Senhor, a cada coração. No nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs. Que Deus abençoe a sua igreja aqui nesta manhã. Continua a abençoar. Vou-vos pedir que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nesta manhã vamos meditar sobre os versículos 1 até 13. Conforme a igreja já sabe, conforme foi anunciado e já tem estado a acontecer, decidimos no início deste novo ano letivo, se pudermos dizer assim, e depois de termos terminado toda a série de pregações sobre o Evangelho segundo São João, então decidimos agora iniciar uma série de mensagens e vamos percorrer todo o livro de Atos dos Apóstolos e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar neste livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até 13, ok? Então, na semana passada, só para lembrar, e nas semanas anteriores já começámos com a introdução, já vimos e falámos sobre a ascensão de Jesus e vimos como naquela altura, depois de Jesus ascender aos céus, exatamente 40 dias depois de ter ressuscitado na cruz, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos e que eles deveriam ficar em Jerusalém. E vimos isso no capítulo 1, dos versículos 4 até 8,
e que eles deveriam ficar em Jerusalém e que ali então deveriam esperar, sem saber hora nem dia, deviam esperar porque depois o Espírito Santo, disse Jesus, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Na semana passada então ouvimos e explicámos o que é que aconteceu nesse período então. Nesses 10 dias, o que é que aconteceu? Exatamente desde o período em que foi na ascensão de Jesus Cristo, naquela quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, até este dia que nós vamos hoje meditar, o dia de Pentecostes, no qual o Espírito Santo desceu. E na semana passada vimos o que aconteceu nesses 10 dias. Eles estavam lá naquela casa, naquele cenáculo. O cenáculo era uma casa, era um lugar no primeiro andar de uma casa, e toda a igreja, naquela altura os 120, os apóstolos, mais mulheres, mais os irmãos de Jesus, outros irmãos e irmãs, ficaram lá durante aqueles 10 dias. E diz-nos a Bíblia que eles estavam em oração e estavam esperando então na expectativa daquilo que iria acontecer. Vimos também que naquela altura Pedro se levantou, e nós vamos ver isso ao longo do livro de Atos, muitas vezes esta expressão, então Pedro se levantou. Naquela altura Pedro se levantou e então, recordando a profecia e recordando aquilo que aconteceu com Judas e que a profecia dizia que ele deveria ser substituído, então eles escolheram Matias para completar o grupo dos apóstolos então. Neste momento nós vamos fazer então a leitura e vamos falar hoje sobre a descida do Espírito Santo. A mensagem central deste texto que nós vamos ler, do versículo 1 até 13, é a mensagem esta na qual Lucas vai nos contar como, de acordo com a promessa que tinha sido feita ao longo de anos e anos e anos, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse também aos seus discípulos, naquela altura, naquele lugar, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a sua igreja. E nós já vamos ver, não é que eles já não tivessem o Espírito Santo, mas naquela altura deu-se a descida do Espírito Santo. E a mensagem central deste texto é esta mesmo, a descida do Espírito Santo e o impacto que isso teve na vida de cada um daqueles que lá estavam e na vida da igreja e na nossa vida até hoje. Esta é a mensagem central deste texto e é aqui que nós nos tentaremos focar durante esta exposição. Vamos fazer a leitura então. Ao longo da mensagem iremos ler outros versículos também, para complementar aquilo que nós vamos dizer e ver também. Desculpem. Mas vamos então fazer a leitura. Capítulo 2 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quando diz aqui o mesmo lugar, já agora desculpem, as regras de interpretação dizem que para nós sabermos que lugar é este, devemos ir aos textos antes e perceber imediatamente antes onde é que diz que eles estavam. E imediatamente antes nós percebemos também, antes, no versículo antes, estou à procura do versículo que diz que eles estavam no cenáculo. Desculpem, está nos versículos antes, agora deu-me uma branca, qual é o versículo que diz que eles estavam no cenáculo também. Portanto, eles estavam lá naquele lugar. Vamos continuar. No versículo 2, diz assim: De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua?
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arabaicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Até aqui a palavra de Deus. Então, como eu já disse, este momento, e é verdade que é Lucas que nos retrata aqui nestes 4, 5 capítulos, e é Lucas que nos retrata aqui este acontecimento tão importante e tão marcante na vida da Igreja cristã e na vida de toda a humanidade também. Sem dúvida nenhuma que, depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, este foi o maior acontecimento na história do cristianismo. E nós estamos conscientes também que este é um dos capítulos mais desafiadores de serem interpretados também. Mas nós também aqui nós vamos tentar ficar na ideia central. E a ideia foi que ali o Espírito Santo foi derramado em cumprimento da promessa do Pai para ficar para sempre com a sua Igreja. Naquele lugar, naquela altura, naquela cidade, perante aquelas pessoas, perante aqueles 12 apóstolos, porque entretanto Matias já tinha sido adicionado, perante os 4 irmãos de Jesus, perante as mulheres que acompanharam Jesus naquela altura no seu ministério, Maria, Maria Madalena, Maria e Marta, Joana, Susana e todas aquelas mulheres estavam lá naquele lugar. E naquele lugar o Espírito Santo foi derramado, como eu já disse, cumprindo a promessa do Pai que iria ficar para sempre com a sua Igreja também. Então, o que é que eu gostava que fizéssemos nesta manhã? Vamos fazer aqui algumas perguntas para nós percebermos bem o que é que efetivamente se estava a passar ali, o que é que efetivamente se passou ali e, principalmente, qual foi a mensagem que cada um deles recebeu naquela altura, naquele momento, qual foi o impacto que isso teve para as suas vidas e para a vida da Igreja e também qual foi o impacto que isso começou a ter para todos aqueles que estavam ao seu redor também. Então, o que é que se tinha passado? Como eu já disse, o Senhor Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado, ele tinha aparecido durante 40 dias, para diversas pessoas e principalmente aos discípulos, com quem eles tinham andado durante 3 anos também. Diz-nos aqui a palavra de Deus que aquele dia, este dia que nós começamos aqui a ler, era o dia de Pentecostes. E o que é que isto significava? Era um dia de uma das festas cristãs. Era um dia naqueles em que o povo judeu, de todas as partes, de todos os lugares, se dirigia para Jerusalém. Eles iriam celebrar esta festa, que era a festa de Pentecostes, a festa que Pente tem a ver com 50 dias também chamada a festa das colheitas, e eles iriam celebrar desde a Páscoa, 50 dias depois, então, eles iriam celebrar o Pentecostes, depois da Páscoa, celebrar o Pentecostes também. E diz aqui que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar era este? O cenáculo, o lugar, e estavam naquele lugar desde que Jesus ascendeu aos céus. Acredita-se que este lugar, que esta casa onde eles estavam, que ficava perto do templo. E porquê é que se acredita? Porque imediatamente depois de isto acontecer, rapidamente uma grande multidão conseguiu estar perante os apóstolos também. Portanto, acredita-se que eles estavam perto de um lugar, de um pátio, de um lugar onde podiam ali, e onde estavam muitas pessoas e onde aquelas pessoas se reuniam também. Como eu já disse, estavam lá os apóstolos, os irmãos de Jesus e as mulheres também. E porquê é que eles estavam ali? Eles estavam ali porque Jesus tinha prometido que o Espírito Santo viria. Vamos ler, só para confirmar, Lucas 24, 49, e aqui é imediatamente pouco atrás. Lucas 24, 49, quando Jesus
depois de ressuscitar, estando com os seus discípulos, depois de aparecer aos seus discípulos, Lucas 24, 49, Jesus disse aos discípulos: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus tinha prometido que o Espírito Santo havia de vir. No capítulo agora de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós já havíamos isto nas outras mensagens também, diz no versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino em Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. E depois disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então eles estavam ali porquê? Porque Jesus lhes tinha dito que eles deveriam ficar ali. Eles estavam na expectativa do que é que iria acontecer. Eles estavam na expectativa de quando é que se cumpriria aquilo que Jesus lhe tinha dito também. Então, o que é que acontece a seguir, diz a Bíblia? A Bíblia diz no versículo 2, diz o seguinte: De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada uma delas. Reparem uma coisa, eles estavam lá há 10 dias, ou estiveram lá durante 10 dias. Diz-nos a palavra de Deus que nós sabemos. A palavra de Deus diz que eles durante aqueles 10 dias estiveram em oração. Mas curiosamente, no momento em que o Espírito Santo vem, no momento em que veio este som do céu como de um vento impetuoso, no capítulo 2, a palavra de Deus diz-nos que eles estavam assentados. Normalmente, quando se orava, o hábito... Hoje os telemóveis estão muito ativos. Não faz mal, tudo bem. Isso é um aviso para todos os outros desligarem. Fez bem, irmã. Fez bem. Isto não faz mal ter tocado. Desculpem, perdi-me. Então, o que é que eu estava a dizer? O que é que eu estava aqui a considerar? Então, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles estavam assentados. E normalmente, quando oravam ou de joelhos, ou oravam de pé com as mãos estendidas ao céu para orar ao Senhor. Quer dizer que naquele momento particular, eles não estavam a orar. Estavam à espera, estavam sentados e estavam à espera também. Veio de repente. Então, que lições é que nós podemos tirar daqui? A primeira lição que nós podemos tirar daqui é que a atuação de Deus, aquilo que Deus faz, muitas vezes não é exatamente quando nós esperamos, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus que Deus faz. O Espírito Santo de Deus, nós não podemos mandar no Espírito Santo de Deus, nós não podemos dizer-lhe, faz isto nesta hora, mas a palavra de Deus diz-nos aqui, nós percebemos aqui também de que eles estavam em oração guardada, mas naquela altura estariam sentados. O Espírito Santo não veio por determinação do homem, não veio por outro motivo qualquer, mas o Espírito Santo veio do céu, veio de Deus, enviado por Deus para a sua igreja, e aquele seria o momento da transformação, seria o momento da igreja e da transformação da igreja também. João 16, 7, 4, Jesus diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vos enviar-vos-ei. E João 14, 6 a 7 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Então, o Espírito Santo desceu. Deixa-me chamar a atenção para outra coisa. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles estavam todos naquela sala e que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, ok? Nós muitas vezes temos tendência a pensar
que naquela sala, naquele lugar, entrou um vento que percorreu toda a sala e percorreu todos aqueles que lá estavam. Mas a Bíblia diz que veio um som como de um vento impetuoso. Foi um som que eles ouviram. E depois diz a seguir também, diz assim, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo também. E pousou sobre cada um deles também. Portanto, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que toda a casa, sobre cada um deles, todos aqueles que lá estavam, ficaram cheios do Espírito Santo. Diz aqui que encheu toda a casa onde estavam e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles que ali estavam. E diz que todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, que aplicações é que nós podemos tirar daqui? Que lições é que nós podemos tirar daqui quando lemos esta passagem? A primeira lição que eu queria destacar é que a experiência pessoal, a experiência de enchimento do Espírito Santo é pessoal. Porque o Espírito Santo desceu, diz aqui que apareceu que veio um som do céu, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, mas diz que depois pousou sobre cada um deles. Aqueles discípulos que estavam no cenáculo, aguardando o enchimento do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, e nós sabemos pela palavra de Deus, que eles já eram salvos. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, nos tinha dito isto. Em João 17:12, quando Jesus ora ao Pai, ele diz, porquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendia em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então nós sabemos que eles tinham o Espírito Santo, porque se eles eram salvos, a Bíblia diz que eles já tinham o Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que ninguém pode pertencer a Cristo a não ser pela obra do Espírito Santo. João 20:22 diz que, após Jesus ter sido ressuscitado, ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Mas naquele lugar, a palavra de Deus diz-nos que eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em primeiro lugar, a experiência de enchimento do Espírito Santo é pessoal. Também podemos ver o seguinte, a diferença entre eles já terem o Espírito Santo e a diferença entre eles estarem cheios do Espírito Santo. Porque nós sabemos, a Bíblia nos diz antes, e o Senhor Jesus nos diz, e a Bíblia nos diz que Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha dito que eles eram de Jesus. O Senhor Jesus já tinha dito que nenhum deles se tinha perdido, com exceção de Judas. Eles eram e eles já tinham o Espírito Santo. Mas aqui, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que a diferença entre ter o Espírito Santo e a diferença entre estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz, enchei-vos do Espírito Santo, diz-nos a palavra de Deus. Efésios 5:18 nos diz que é uma ordem contínua de cada um de nós, enchei-vos sob o Espírito Santo. E o que é que nós aprendemos mais daqui? Nós aprendemos aqui o seguinte, que o Espírito Santo é livre e sopra onde quer. Jesus 3:8 diz assim, Jesus diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Nesta passagem, que Jesus está a falar com Nicodemos, ele está a falar sobre o novo nascimento e a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Ele está a usar a analogia do vento para ilustrar o Espírito, como o Espírito Santo atua de maneira soberana e misteriosa, não sendo limitado pela nossa compreensão e pelo controle humano. É o que esta passagem nos está a dizer também. Então, o que é que isto nos está a dizer? Assim como o vento sopra onde quer, e nós não podemos prever ou controlar o seu percurso, o Espírito Santo também opera livremente tocando corações e vidas como Ele quer. Esta passagem nos ensina que o Espírito Santo é livre, que o Espírito Santo é poderoso, que o Espírito Santo é soberano, que o Espírito Santo é misterioso. E Ele, naquela altura, naquele lugar, Ele pousou sobre a sua igreja
e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E hoje, Deus, o Espírito Santo, continua a atuar da mesma maneira. Deus continua a querer vir à vida de cada um de nós. Nós continuamos a ser desafiados como igreja, aqueles em que o Santo Espírito já habita, para nos enchermos do Espírito Santo. Nós continuamos hoje a ser desafiados para estarmos atentos à obra do Espírito Santo na nossa vida também. A experiência do Espírito Santo não é coletiva, mas é pessoal e é para cada um de nós. O Espírito Santo naquela altura apareceu. Imaginem aqueles homens, aquelas mulheres, que diz-nos a palavra de Deus antes que estavam com receio dos judeus, que diz-nos a palavra de Deus que estavam na expectativa do que é que iriam acontecer, que diz-nos a palavra de Deus que estavam na expectativa de que a promessa de Jesus Cristo se cumprisse, aquilo que Jesus lhes tinha dito, quando é que aconteceria, como é que aconteceria, onde é que estava esta obra de Deus na vida deles. Eles estavam na expectativa que isso acontecesse. E se calhar muitos de nós pensamos constantemente também nessa expectativa, pensando quando é que Deus vem à minha vida, quando é que Deus faz obra na minha vida, quando é que Deus toca no meu coração, quando é que Deus opera na minha vida também. A experiência do enchimento do Espírito Santo não é coletiva, mas é individual. Diz no versículo 3... E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles individualmente também. É para pessoas individuais, é para mim e é para si e é para cada um de nós que está aqui. As línguas pousaram sobre cada um deles. Mas ainda nos fala de outra característica também acerca do Espírito Santo. E diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que é que a Bíblia nos está a querer dizer com isto? O que é que a palavra de Deus nos está a querer dizer com isto? Na história bíblica, nós vemos que muitas vezes, várias vezes, Deus se revela através do fogo. Na história bíblica. Quando nós pensamos em Êxodo, nós vimos como Deus se revela a Moisés numa sarça ardente que não consumia lá no Monte Sinai. Quando nós pensamos em 1 de Reis 18, nós vemos que Deus responde à oração de Elias e consome aquele sacrifício como fogo do céu, lá no Monte Carmelo. O fogo de Deus veio e consumiu o holocausto. Jeremias 23:19 diz assim: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Hebreus 1:7 está escrito: quanto aos anjos ele afirma, ele faz dos seus anjos vento e dos seus servos labareda de fogo. Então, ao longo da Bíblia, ao longo da história bíblica, nós vemos como várias vezes Deus se revela através do fogo. Que a sua palavra é fogo, que os seus servos são enviados como labareda de fogo, como Deus se revela através do fogo também. E o que é que nós estamos a ver aqui? Nós vemos agora que o Espírito Santo vem como línguas de fogo, para não deixar o fogo apagar sobre o altar. E o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que aquilo que Deus quer fazer à tua vida, à minha vida, à nossa vida, aquilo que o Espírito Santo traz à nossa vida é colocar um fogo dentro de nós. É colocar dentro de nós um fogo que nos leva à presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos do fogo do Espírito Santo na nossa vida. E naquela altura, naquela casa, naquele lugar, aquele som daquele como que um vento, aquelas línguas como que de fogo pousando sobre cada um deles, estava a simbolizar e estava a dizer que o Espírito Santo neles iria transformar a sua vida e que a sua vida não mais seria a mesma coisa.
E é isto que Deus continua a querer fazer na vida de cada um de nós. E é isto que Deus continua hoje, o Espírito Santo de Deus, a querer fazer na vida de cada um dos seus filhos. E a verdade é que muitas vezes nós vivemos vidas completamente frias. Nós vivemos vidas que parecemos cubos de gelo, muitas vezes também, e o Espírito Santo de Deus não arde dentro de nós. As coisas de Deus não ardem dentro de nós. E nós ficamos frios, indiferentes. Parece que é tudo a mesma coisa, parece que não há nada de novo na nossa vida também. Nós precisamos do fogo do Espírito na nossa vida. E porquê é que nós precisamos do fogo do Espírito na nossa vida? O que é que o fogo faz? O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, o fogo se espalha, propaga-se, e nós sabemos e vemos como é que os incêndios acontecem. No Velho Testamento, o povo de Deus, em Levítico, muitas vezes era exortado para não deixar apagar o fogo sobre o altar. Porque quando o fogo apaga, o que é que acontece? Ficam cinzas. Quando o fogo apaga, o que é que fica? Fica carvão. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz e qual é a exortação? Nós aprendemos aqui. O que nós aprendemos aqui e aquilo que nós vemos e aquilo que nós vamos ver na vida destes homens e na vida da igreja é que quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o Espírito Santo de Deus toma conta da sua igreja, quando o Espírito Santo de Deus transforma aqueles corações, transforma aquelas vidas, as vidas daqueles homens e daquelas mulheres mudaram radicalmente. E eles deixaram de ser homens e mulheres medrosos e inseguros na expectativa do que é que iria acontecer, mas a partir dali diz-nos a palavra de Deus que eles se levantaram, as circunstâncias não mudaram, as circunstâncias eram as mesmas, mas que eles se levantaram e que eles começaram a pregar a palavra de Deus, começaram a louvar a Deus em alta voz, começaram a dar graças a Deus, começaram a se levantar para ser servidos por Deus. Porquê? Porque o fogo do Espírito Santo dentro deles não os deixou ficar quietos, não os deixou ficar calados. E nós como igreja, mas em primeiro lugar cada um de nós individualmente precisa deste fogo do Espírito Santo dentro de nós. Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer na tua vida é trazer-te, é dar-te uma oportunidade de viveres uma vida plena na sua presença, de deixares de viver uma vida triste, uma vida de dúvidas, de incerteza, uma vida de medo, uma vida de receio, uma vida em que nós olhamos para a frente e não vemos nada que nos anime, que nos incentive, uma vida que as pessoas olham para nós e aquilo que vê é cinzas, mas não vê fogo. E aquilo que estava a acontecer ali naquele lugar, este Espírito Santo ali dentro deles também, aquilo que aconteceu é que eles pregaram fogo. Quantas vezes nós perdemos a alegria na presença de Deus? Quantas vezes nós perdemos o prazer em orar? Quantas vezes nós perdemos o desejo de estar em comunhão com a igreja no Senhor? Quantas vezes nós perdemos, e se calhar muitos de nós nos lembramos quando foi o momento da nossa conversão, quando Deus veio à nossa vida, a nossa vontade, o nosso desejo de o servir, o nosso desejo de lhe obedecer, o nosso desejo de vivermos as coisas que Ele quer e que Ele tem para a nossa vida também, o nosso desejo de nos agarrarmos às suas promessas, o nosso desejo de fazermos parte deste ministério, desta obra maravilhosa que é, ao lado de Deus, levarmos a mensagem do Evangelho. Quantas vezes e quantos de nós se lembram como aquecia o nosso coração quando nós temos dentro de nós o Senhor a dizer: confia em mim, que eu estou ao teu lado, aconteça o que acontecer, eu estarei contigo durante toda a tua vida. Quantos de nós se lembram como no coração aquecia nestes momentos? Mas neste momento eu não estou a sentir nada disto. Quantos de nós se lembram, se calhar, do momento em que nós nos entregamos a Deus, daqueles momentos em que nós, na presença de Deus, nos ajoelhamos, nos derramamos, choramos e temos plena certeza de que Ele está em nós e de que com Ele nós somos mais que vencedores, que o fogo do Espírito Santo está em nós. Mas que agora eu não sinto nada disto. As pessoas olham para mim e o que vêm é cinzas
daquilo que eu já vivi antes, mas que entretanto se queimou porque o fogo não foi reanimado. Lembram-se o que aconteceu lá com Elias? Perante todos aqueles profetas, perante toda aquela gente, Elias construiu o altar. Elias pôs o sacrifício em cima do altar. Mas aquilo não era suficiente. Aquilo não era suficiente. E então Elias orou ao Senhor para que Deus enviasse fogo do céu. E quando Deus enviou fogo do céu, quando aquele altar foi queimado, vocês lembram-se o que é que aconteceu com o povo? Todas aquelas pessoas, vendo a obra de Deus, começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E infelizmente, nós corremos o risco muitas vezes de nos esquecermos disto tudo, de deixarmos o fogo apagar em nós e nos esquecemos daquilo que Deus é e quer fazer na nossa vida e voltamos à nossa vida normal. Lembram-se o que é que aconteceu com aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús? Lembram-se? Que eles iam falando entre eles, de volta para a sua casa, de regresso para a sua casa. Eles iam falando entre eles. Iam dizendo: seria tão bom se aquilo que nós pensássemos realmente tivesse acontecido. Tínhamos tantas expectativas com este homem, com este Jesus. E Jesus estava ali ao lado dele, diz-nos a palavra de Deus. E Jesus caminhou com eles. E eles estavam a voltar derrotados para a sua casa. Nós muitas vezes somos assim, irmãos. Nós, como igreja, muitas vezes, e individualmente, cada um de nós estamos assim, vivemos assim. E aquilo que esta palavra nos diz, e a ideia central desta palavra, é que Deus enviou o seu Santo Espírito para a sua igreja, para cada um de nós, para nos transformar, para nos dar vidas com propósitos, para colocar o nosso foco naquilo que realmente interessa. E aqueles homens, naquela altura, Jesus começou-lhes a falar a caminho de Emaús. E lembram-se o que é que eles disseram depois? Quando ficaram sozinhos e quando se aperceberam que era Jesus, lembram-se a expressão que eles disseram? Eles disseram: não nos aquecia o nosso coração. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus a trabalhar nos seus corações também. Muitas vezes parecemos barras de gelo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, disse: Paulo, por isso eu te lembro que reavives o dom de Deus que está em ti pela imposição nas minhas mãos. O que é que estava a acontecer com Timóteo naquela altura? Se calhar Paulo percebeu que havia o perigo de ele se começar a afastar e dele começar a deixar de viver aquilo que ele tinha para a sua vida também. Irmãos, nós como igreja, esta passagem, se não me disser mais nada, esta passagem a mim, Rui, diz-me que eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio neste Espírito Santo de Deus que Deus enviou, que é o meu ajudador, que está comigo, aquele que me consola, aquele que me ensina a ler a sua palavra, a entender a sua palavra, aquele que me motiva, que está em mim. E quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, o meu foco está nas coisas que realmente interessam. E nós tantas vezes perdemos tempo com coisas que não interessam para nada. Mas nós podemos fazer outra pergunta em relação a esta coisa também. Vejam bem, só para lembrar o que é que Jesus disse em Atos 22, 49, relacionado também com a vinda do Espírito Santo. Jesus, em Atos 22, 49, tinha dito: e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto, e ele estava-se a referir à descida do Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos de poder, diz a palavra de Deus. Em Atos 1:48, aqui atrás, Atos 1:8, quando Jesus, de 4 a 8, quando Jesus fala com eles novamente, Jesus diz-nos, Atos 8 diz, mas... eles no versículo 6, eles dizem assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.
O que é que nós percebemos com estas passagens e o que é que a Bíblia sempre disse quando se referia à vinda do Espírito Santo também? A Bíblia, e aqui nós aprendemos que a plenitude do Espírito Santo traz revestimento de poder. E vocês podem estar a perguntar assim, mas o que é que isso quer dizer efetivamente? Na prática, o que é que isso significa para a minha vida? Porque Jesus estava a dizer, e Jesus disse, dos altos sereis revestidos, até que do alto sejais revestidos de poder. E no versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui é que o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo também, é um revestimento de poder também. E porquê? Em primeiro lugar, porque não há cristianismo sem poder. Romanos 1,16 diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, diz a palavra, diz Romanos 1,16, e diz assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus, quando Paulo escreveu a Timóteo, disse, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu-nos um espírito de poder, quando escreveu Paulo a Timóteo também. 1 Coríntios 4,20 diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se nós repararmos aquilo que aconteceu com os discípulos, o que é que nós vemos aqui? Diz no versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles começaram a falar de tal maneira, começaram a levantar a sua voz de tal maneira e o som do vento e aquilo que aconteceu de tal maneira que muitos homens e muitas pessoas que estavam ali foram atraídos por aquilo que estavam a ouvir também. Diz-nos aqui, e Lucas escreve que quando, pois, se ouviu aquela voz, que voz era essa? Aquela voz eram eles a louvar ao Senhor, a elevar a sua voz para o Senhor, cheios do Espírito Santo. Diz depois mais à frente também que eles falavam, ouvimos falar em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. E depois diz-nos a palavra de Deus assim, diz, porque versículo 6, porque cada um de vós ouvia falar na sua própria língua. E depois diz a seguir, estavam, pois, atónitos e se admiravam. As pessoas que conheciam aqueles discípulos, que conheciam aqueles homens, diz aqui, que estavam atónitos e se admiravam. A primeira expressão que eles disseram foi, vede, não são porventura galileus? E porquê é que eles disseram isto? Porque os galileus eram considerados uma zona de pessoas mais simples. Eram considerados uma zona de pessoas que até eram desconsideradas e que não tinham aquela capacidade de estar ali a falar aquelas coisas daquela maneira que estavam a falar também. Os de Jerusalém consideravam os da Galileia inferiores. Eles dizem, não são porventura galileus todos esses que estão falando aí? E aqui eles começam a fazer perguntas. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E depois tem uma lista de onde é que eles vieram, de todos os lados, de muitas regiões, de muitas línguas diferentes umas das outras. Explica aí no versículo 9, 10 e 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arabaios, até os novos convertidos estavam lá, aqueles que não eram judeus e que se tinham convertido ao judaísmo. E no versículo 11 eles perguntam novamente, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E porquê é que isto aconteceu também? A palavra de Deus nos diz, Jesus nos diz que eles iriam ser revestidos de poder. A palavra de Deus nos diz que aqueles homens se levantaram e começaram a louvar a Deus de maneira que começaram a influenciar todas aquelas pessoas. Começaram a mexer com a vida de todas aquelas pessoas também. E a pergunta que eu posso fazer, a pergunta que nós podemos fazer é, porquê é que a Bíblia diz e porquê é que Jesus diz que nós devemos ter poder? Poder para quê? Que poder é este que a palavra de Deus nos diz que nós recebemos através do Espírito Santo? Deixa-me dizer-vos e destacar-vos algumas coisas. A primeira coisa que a palavra de Deus nos diz é que
dá-nos poder, em primeiro lugar, para nos livrar dos nossos medos também. Os discípulos estavam com medo. João 20:19 diz que estavam trancados com medo dos judeus. Medo de testemunhar, medo de ser fiel, medo de enfrentar o mundo, medo de tomar uma decisão que eu sei que tenho que tomar porque Deus me está a dizer que eu tenho que tomar, mas eu não a consigo tomar. Medo de enfrentar as circunstâncias, medo de enfrentar um problema de saúde que eu tenho, medo de enfrentar uma crise matrimonial, medo de enfrentar um problema no meu trabalho, medo de enfrentar uma crise financeira. E constantemente nós vivemos nestas circunstâncias e somos apanhados nestas circunstâncias. Mas aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a palavra nos diz também, é que aqueles homens agora falavam das grandezas de Deus. E isto nos ensina que um crente revestido de poder não tem medo de enfrentar o mundo. Um crente revestido de poder não tem medo das circunstâncias da vida também, de enfrentar o diabo, de enfrentar a oposição, de enfrentar as circunstâncias da vida também. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós temos medo, nós nos preocupamos. Constantemente acontece-nos uma coisa e nós perdemos a alegria de viver. Constantemente acontece-nos uma coisa e nós mudamos o nosso rumo de vida. Muitos até se esquecem dos seus princípios de vida. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que aqueles que são de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá coragem para enfrentarmos todas essas coisas, porque nós sabemos que com Ele nós somos mais que vencedores. E que Ele está ao nosso lado, que Ele está conosco, que Ele está em nós e que Ele nos vai ajudar a suportar estas circunstâncias também. Um crente revestido de poder não tem medo de enfrentar o mundo. E muitas vezes nós nos fechamos e ficamos fechados no nosso mundo com medo de fazer aquilo que Deus está a trazer à nossa vida também. Poder para quê? Diz-nos a palavra de Deus. Mais à frente, e depois nós vamos ver isso noutras mensagens, em Atos 4, 29 a 31, diz assim, e depois a igreja começou a ser perseguida, e não vou entrar nas mensagens seguintes, diz Atos 4, 29 a 31, diz assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Atos 2,4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esta é a passagem que nós estamos a ver aqui também. Que poder é este que o Espírito Santo nos dá? Que poder é este que nós temos em nós? É um poder para testemunhar da palavra de Deus também. Irmãos, se eu for sincero diante de Deus, se eu for honesto diante de Deus, se eu quiser mesmo diante de Deus ouvir aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus me quer dizer, Deus vai me dizer que eu não posso ser uma pessoa fria, indiferente àquilo que está a passar no mundo à minha volta. Se eu quiser ser sincero diante de Deus, eu tenho que pôr a minha vida diante de Deus e avaliar a minha vida diante de Deus e dizer-lhe a Ele, Deus, mostra-me as áreas da minha vida onde eu estou a colocar foco e não deveria colocar. Mostra-me, Deus, onde eu estou a investir o meu tempo e não deveria investir. Mostra-me, Deus, onde eu deveria estar preocupado, estou preocupado e não deveria estar preocupado. Mostra-me, Deus, os pecados que há na minha vida e que eu não me consigo livrar deles. Mostra-me, Deus, o medo que eu tenho de me envolver contigo, de me entregar a ti e de deixar que tu tomes conta da minha vida. E se nós formos sinceros diante de Deus, eu tenho a certeza que há muitas coisas que Deus vai transformar na nossa vida. E Deus vai nos dizer que se calhar nós andamos a viver uma religião, mas nós não vivemos uma vida de consagração e cheia do Espírito Santo. Deus vai nos dizer que nós andamos com medos onde não devemos ter. Deus vai nos dizer que nós estamos a investir o nosso tempo em coisas que vão passar, que vão ficar aqui, que as podemos perder de um momento para o outro e não estamos a investir naquelas coisas que são para toda a eternidade também. Porque o Espírito Santo, quando veio à vida daqueles homens, o Espírito Santo o que fez neles, o que trabalhou neles foi começar a transformar aquela gente, que começaram a transtornar o mundo.
E vocês acham que eles não fizeram aquilo com alegria no coração? Mas aquilo que aconteceu é que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, assim como Paulo escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, o Espírito Santo que está em nós não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e moderação. E eu sei que eu não sou capaz sozinho, eu sei que eu por mim eu não estaria aqui, eu sei que eu por mim eu estaria sentadinho na minha casa. Eu sei que eu por mim eu estaria a divertir-me ou a fazer outra coisa qualquer, que eu pusesse a minha mente em ponto morto e não quisesse saber de nada que se passa à minha volta. E isto seria naturalmente aquilo que o meu eu me diria para fazer também. Mas eu não posso ficar indiferente, conhecendo Deus, conhecendo a sua palavra, tendo o Espírito Santo de Deus em mim. Eu não posso ficar indiferente. Eu não posso deixar de lhe dizer: Deus, eu quero este poder na minha vida. Eu quero esta coragem na minha vida. Eu quero este poder para testemunhar. Eu quero este poder para perdoar. Quantos não são capazes de perdoar? O Espírito Santo de Deus dá-nos poder para perdoar. Diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8 ou 9, acho que é no capítulo 9, quando Jesus ia passar por Samaria, os samaritanos não quiseram que Jesus entrasse lá. E João e Tiago disseram a Jesus, naquela altura, naquele lugar: Senhor, se quiseres, nós pedimos para vir fogo do céu para matar esta gente toda. Diz-nos a palavra de Deus. Mas sabem o que é que a palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos? Depois do Espírito Santo ter vindo, depois do Espírito Santo estar a trabalhar no meio da sua igreja, no meio do seu povo, diz-nos que Estevão, creio que foi Estevão, foi lá a Samaria pregar a palavra de Deus e que muitos se converteram e que depois, imediatamente a seguir, foi lá João e Tiago, foi João e Pedro que foram lá a Samaria, Atos 8, por aí. O que é que a palavra de Deus nos diz? Que eles oraram para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre aquelas pessoas. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo muda em nós. Tudo muda em nós. E eu digo-vos isto, irmãos, e digo-vos isto com o coração pesado. Aquilo que eu sinto é que muitos de nós estamos a ser enganados todos os dias do nosso viver por Satanás. Estamos a ser enganados pelo nosso eu, pela nossa carne. Estamos a ser enganados pelo mundo. E que nós ainda não compreendemos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós não compreendemos como este Espírito Santo nos dá um poder para vencer. Romanos 15:19 diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírio, tenho pregado o Evangelho de Cristo, diz-nos Paulo também. Paulo, em 1 Coríntios 2,4, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Porque o poder do Espírito Santo, este Espírito Santo que naquela altura veio, desceu sobre a sua igreja também, este Espírito Santo tem poder também para nos transformar. Diz a palavra de Deus, em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, de Deus, se o Espírito habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, Deus, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita também. E Ele tem poder para nos guiar. Quantas vezes, se calhar alguns aqui estão a sentir isto e a viver isto na sua vida neste momento. Quantas vezes nós estamos naquela situação de não sei o que fazer, não sei o que fazer. Quantas vezes nós estamos naquela situação de não faço ideia do que vai ser a minha vida amanhã, ou não faço ideia do que fazer perante estas circunstâncias também. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E porquê? Porque o Espírito Santo de Deus nos guia também. João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E a pergunta para nós, a minha pergunta é esta:
Nós achamos que isto são histórias do passado ou que isto é uma realidade presente? Nós achamos que isto que a Bíblia nos diz, a maneira como Deus começou a transformar a sua igreja, a maneira como Deus começou a usar os seus filhos, a maneira como Deus lhes permitiu viver coisas extraordinárias no meio de muita luta, no meio de muita dificuldade, no meio de muita perseguição, a maneira como Deus esteve com eles, nós achamos que isto é coisa do passado ou que isto é uma realidade presente. Sabem, eu creio profundamente de uma coisa, é que se nós como igreja entendermos bem aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, na nossa comunidade, se nós realmente o buscarmos e se nós realmente nos entregarmos e se nós realmente nos enchermos do Espírito Santo, eu tenho a certeza absoluta que a nossa vida será completamente transformada. Eu tenho a certeza absoluta que nós transformaremos a vida daqueles que estão à nossa volta também. Eu tenho a certeza absoluta que esta cidade de Olhão verá que aqui está o povo de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu tenho a certeza absoluta que as pessoas vão olhar para nós nas nossas vidas normais, no dia a dia, ao verem como nós reagimos perante as circunstâncias da vida, ao verem como nós reagimos perante as provas, ao verem o nosso amor, o nosso cuidado por nós e pelos outros também. Eu tenho a certeza absoluta que esta cidade de Olhão, se nos visse a nós, a vivermos uma vida plena, cheios do Espírito Santo, esta cidade iria perguntar como estes, quem são estes homens, quem são estas mulheres que os ouvimos falar da grandeza de Deus. Eu tenho a certeza absoluta disso. Deus fará coisas extraordinárias na nossa vida, na nossa igreja. Deixaremos de viver vidas de lamentação somente e passaremos a viver vidas completamente transformadas. E o que é que aconteceu na altura? Vamos aterrar. O que é que aconteceu na altura? O que aconteceu na altura é que eles começaram e Deus deu-lhes o dom de línguas. Eu não vou entrar no detalhe aqui das línguas, porque não é na mensagem central, mas nós sabemos como Deus lhes deu a capacidade de falar em línguas diferentes para destacar a universalidade da mensagem cristã, a importância de compartilhar os evangelhos, e Deus deu-lhes a oportunidade, Deus derramou sobre eles o dom de falar em línguas que todas aquelas pessoas podiam entender, aquela língua que estava a ser falada, e a palavra de Deus foi pregada naquele lugar também. Deus deu-lhes esta oportunidade. Não é que eu acredito nisto, não vou entrar neste detalhe. Nós não acreditamos que o dom das línguas cessou, não é isso que nós estamos a dizer. Mas também nós não acreditamos aquilo que muitos movimentos ensinam, que todos aqueles que têm o Santo Espírito neles têm que falar em línguas. Eu acredito que é possível que irmãos que tenham o dom das línguas, mas que o falem de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E Paulo é muito claro sobre isso em Coríntios. Não é este o tema, não é esta a mensagem central deste capítulo, deste trecho também, mas não queria deixar de dizer isto também. E aquilo que aconteceu no final, diz assim no versículos 12 e 13, e vou já terminar, sei que já estou a me alongar um pouco. Diz assim, vejam bem a diferença. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? A maior parte daquelas pessoas estavam interessadas em saber o que é que estava ali a passar. E nós para a semana vamos ver isso depois no capítulo seguinte, ou no trecho seguinte também, como Pedro se levanta para pregar e o discurso de Pedro, o que é que aconteceu naquela altura. Mas eu queria só destacar isto. A diferença entre aqueles que, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, o que é que quer isto dizer? Mas ao mesmo tempo haviam outros, que diz a palavra de Deus, que zombando diziam, estão embriagados. Sabem o que é que isto me leva a pensar? Que quando a palavra de Deus é pregada, que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aqui neste momento, neste lugar,
podem estar a acontecer exatamente uma destas situações. Aqueles que estão a ser tocados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e que entendem aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas aqueles que também estão a dizer, claro que não estão a dizer, espero que ninguém esteja a dizer que eu estou embriagado, mas que podem estar a pensar, isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Isso é fácil falar aí, é fácil dizer aí. E o diabo, sabem o que é que vai fazer muitas vezes na mente dessas pessoas? É dizer assim, vê lá bem que eles também falham. Vê lá bem que eles não são perfeitos. Portanto, aquilo para desvalorizar a palavra de Deus também. Mas eu queria falar para aqueles que, como os primeiros, atónitos e perplexos, diziam, o que é que isto quer dizer? O que é que isto impacta na minha vida também? Eu não tenho dúvidas nenhumas que Deus continua todos os dias do nosso viver e aqui nesta manhã, neste lugar, a querer falar ao teu coração. Eu peço desculpa se eu não consegui transmitir aquilo que Deus transmite através desta palavra. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer-vos que nesta manhã, neste lugar, Deus quer falar ao teu coração. E Deus quer te dizer que o seu Santo Espírito quer entrar em ti. Deus quer te dizer que Ele quer fazer parte da tua vida. Deus quer te dizer que Ele quer trazer este poder à tua vida. Deus quer te dizer que como um vento impetuoso, Deus quer vir ao teu encontro. Que como um fogo que arde, Deus quer transformar o teu coração. Deus quer te dizer que te conhece melhor do que ninguém, melhor do que ti próprio e que Deus não desiste de ti e que Deus está pronto para que nesta manhã, neste lugar, tu possas dizer, Deus, enche-me, eu quero mais de ti. Deus está-te a desafiar nesta manhã, neste lugar para isto, porque a mensagem de Pentecostes é esta mensagem. Deus enviou o seu Santo Espírito para encarnar na sua igreja, para viver no meio do seu povo, para nos usar para a sua honra e para a sua glória. Amém? Vamos orar e depois eu vou pedir ao grupo que possa já subir, por favor. Podem subir. O hino que nós vamos cantar é um pedido, não é? É nós dizermos a Deus... É nós dizermos a Deus e pedirmos que Deus nos sonde, que Deus nos quebrante, que Deus nos transforme, que Deus nos encha. Este é o hino que nós vamos cantar. Este hino é uma oração. E por isso, como é uma oração, nós não devemos fazer de qualquer maneira. Devemos pensar naquilo que nós vamos cantar, naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a vontade de Deus é que isto aconteça na vida de cada um de nós que aqui estamos. Não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que mais alegra a Deus é nós sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que lhe dizem em cada dia do nosso viver, eis-me aqui, Senhor. Mas isto depende de cada um de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar, depois vamos louvar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, Tu nos conheces, Deus. Tu nos conheces até o mais íntimo do nosso ser, Senhor. Tu sabes, Deus, e nós não Te podemos enganar aquilo que nós estamos a sentir neste momento, aquilo que nós estamos a pensar neste momento. Tu sabes, Deus, aquilo que nós estamos a viver nas nossas vidas, quais são as nossas intenções, quais são os nossos desejos, quais são os nossos receios. Tu sabes onde nós temos colocado o investimento da nossa vida, de tempo, de pensamento, de dedicação. Eu não tenho dúvidas nenhumas, Deus, Tu nos conheces perfeitamente, Deus. Também não tenho dúvidas nenhumas, Deus, que nós muitas vezes vivemos de maneira que não Te agrada, Senhor. Reconhecemos que pecamos, Senhor. Eu sei, Deus, que muitas vezes estamos longe de Ti, Senhor. Por isso, nesta manhã, neste lugar, Deus, eu quero Te pedir, eu quero orar, eu quero Te pedir no nome do Teu Filho Jesus Cristo,
que tu tenhas misericórdia, Deus, e que o teu Santo Espírito, Deus, possa vir trabalhar em cada coração, Senhor, como um vento, como um fogo, Deus. Aquece os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos para que nós nos possamos derramar diante de Ti, nos colocarmos diante de Ti, te dizermos a Ti, Deus, ajuda-me que eu preciso mais de Ti, Senhor. Abençoa, Deus, a Tua igreja, desperta o Teu povo, Senhor. Precisamos do fogo do Espírito Santo em nós, Senhor. Precisamos do fogo do Espírito Santo na Tua igreja, Senhor. Precisamos que a Tua palavra seja ensinada e pregada com fogo, Senhor. Precisamos, Deus, precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, pois me conheces. Quebranta o meu coração.
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Estava só esperando que a Laura acabasse de tocar a última tecla. Podemos sentar, irmãos, mais um pouco. Todos estes anúncios que vamos dar não vão quebrar nada, tá bom, irmãos? O espírito do culto, certo? Nada. É pensar no Senhor, no reino de Deus. Continuamos, certo? A louvar ao Senhor. E é para a glória de Deus estes anúncios que vamos dar também. Realmente, Deus falou ao nosso coração. E este cântico, como terminar, como conclusão, que Deus desperta a sua igreja, aquilo que cantamos, que vivamos. E se nós vamos viver isto, o Espírito do Senhor vai cair sobre nós. Já está em nós, não é cair, calma. Mas vai encher o nosso coração sem medida. Mas precisamos fazer aquilo que é difícil, descer do nosso cavalinho e dar o primeiro lugar a Cristo. Não há milagres nisto. Ok, que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito de Deus, que está aqui nos nossos corações, nos ajude realmente a pôr em prática aquilo que ouvimos com um coração humilde. Então, alguns anúncios que eu queria dar, que fazem parte do reino de Deus, da igreja, fazem parte da vida com Deus. Então, primeiro, reunião de mulheres, para todas as mulheres da igreja, terça-feira, acontece 15 a 15 dias, terça-feira, às 20h30. Todas as mulheres estão convidadas. É bom estar aqui no culto ao domingo, certo? Mas no meio da semana a gente ouve tanta coisa lá fora no trabalho, e às vezes vir um pouco a ouvir a palavra de Deus. É luta às vezes para vir. O que é que vou lá fazer? Já estou cansado e tudo isto, mas é estas coisas que nos ajudam a arrebitar, desculpem lá este termo, mas que nos ajudam a encher-nos do Espírito do Senhor. Então, reunião de mulheres, vamos voltar ao culto de oração, tivemos na quinta-feira, com um bom número de irmãos, pela graça de Deus, mas agora vamos voltar novamente às nossas reuniões à sexta-feira. Sábado é dia já não há escola, para as crianças e tudo isto, é uma motivação que a gente possa também estar. Vamos continuar o nosso estudo, estamos em Daniel, no livro de Daniel, e motivamos toda a igreja para estar à sexta-feira conosco, para receber o ensino, para nos encher da vontade do Senhor, está na sua palavra, e estamos orando uns pelos outros, e essa também. Então, sexta-feira as nossas reuniões voltam novamente, à sexta-feira o culto de oração. Também o capítulo vai ter no sábado, próximo sábado, às 20h30, a malta dos 17 anos para cima, estão todos convidados, e o grupo do WhatsApp funciona em pleno, não é? Com várias repartições até, está mais avançado do que quando nós estávamos no passado. Então as informações estão lá no grupo do WhatsApp e também para motivar os jovens. Mas jovens, vão a esta reunião muito importante também. Vamos ter, está na agenda, os irmãos receberam a agenda, está também em papel na livraria, algumas atividades até ao Natal, desafiadoras para toda a igreja, e para quem está atento à agenda, próximo domingo, o que é que está lá na agenda? Alguém sabe? Koinonia, que é a palavra grega que mostra estamos juntos para nos amarmos, para comer a comida uns dos outros e para estarmos em igreja, em comunhão, não é? Então vamos ter o almoço de Koinonia às 13 horas, vai ter tempo para quem quiser ir buscar a comidinha quentinha a casa, mas quem não tem às vezes muito jeito para cozinhar e às vezes não vou lá sem aparecer nada, há frangos assados, aí que se pode, saborosos que se pode encomendar, pizzas e outras coisas que eu não quero falar mais. Agora, o desafio é, irmãos, de uma forma simples, nós estamos um pouco depois do culto em convívio,
que não acontece às vezes aqui no culto, às vezes há conversas, tudo bem, mas lá podemos nos sentar e à volta da mesa conversar uns com os outros, sabermos da vida uns dos outros no bom sentido, certo? Para orarmos uns pelos outros, para nos animarmos. Então, desafio toda a igreja a virmos, temos uma sala, a cave grande, então venham todos, vamos estar juntos, cada um traz a sua comidinha, fazemos o célebre almoço canadiano, e então penso que vai ser bom, tá bom? Lembrando que a igreja primitiva diz aqui, e hoje estamos nos Atos dos Apóstolos, né? Diariamente, 2,46, que perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração. Jesus compartilhou muito a vida do reino de Deus à volta da mesa. Então, que possa que isto seja motivador para todos nós estarmos também no próximo domingo. Temos o almoço de koinonia. Muda a hora a próxima semana, de sábado para domingo. Os jovens de Capim ainda têm a hora antiga, mas nós no domingo vamos ter hora nova. Os dorminhocos vão estar mal, porque vão dormir 1 hora a menos só nessa noite, tá bom? E depois vai tudo equilibrar. Espera aí. Ajudem-me lá que eu não percebi nada. Uma hora a mais e vamos dormir 1 hora a menos. Está bem, está bem. Eu estou já no cabeça de pastor já está no verão. Exatamente, é isso. É isso mesmo. Vamos dormir. Os dorminhocos vai ser o dia deles. Tá bom. Eu não me preocupo muito com isto, é verdade, antigamente mudem os horários, porque os nossos telemóveis, que a gente ama tanto, certo? Estamos tão perto deles, vai mudar, vai fazer tudo por nós, tá bom? Só basta pôr lá o alarme à mesma hora, tá bem? Ok? Então é isto. E agora, por último, nós tivemos a reunião e o jantar de homens, que foi uma bênção muito grande, e houve mesmo picanha espiritual e picanha carnal também. Então vou chamar aqui o Ruben, ele vai dar aqui um testemunhozito. Bom dia, irmãos. Encarregaram-me de vir dizer aqui alguma coisa. Eu não sou muito de falar, mas o que nós trazemos aqui de benção da reunião de homens baseia-se em Números 6, que Deus mandou, através de Moisés, Arão e os teus filhos, os sacerdotes, abençoarem o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. E nós vamos cantar isto. E eu não vou cantar sozinho. Deus te abençoe.
seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te segue onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. Bom dia, irmãos. Eu não estava à espera de ser chamado, mas... Ah, é? Eu não ouvi. Mas olha, é uma benção ter os irmãos aqui connosco, estarmos todos unidos. E este ano é o que nós sentimos, que é queremos ser uma liderança forte na nossa casa. É isso que nós estamos tentando fazer. Espero que os irmãos consigam, em cada dia, fazer isso, ter comunhão com Deus, cada um de nós. E, como disse na semana passada, espero que as irmãs orem por nós em cada momento. Nós somos falíveis, somos pecadores, falhamos, a luta é grande, porque é muito mais fácil ceder às esposas a fazerem esse tipo de serviço, mas o que está no nosso coração é sermos fiéis a Deus e perseverantes
e queremos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, e é o legado que nós temos, é deixar esta palavra aos nossos filhos por aí adiante. E isto é o que nós temos no nosso coração e estamos tentando falar com os colegas, irmãos e irmãos em Cristo, para que possam fazer isso nos seus lares e possamos ter na igreja lares mais fortes, tementes a Deus. Por isso, orem pelos vossos esposos, pelos vossos maridos, pelas nossas famílias em cada dia, cada senhora, cada esposa, e que Deus nos abençoe em cada dia, em teu nome. O culto terminou.